Paz do Senhor, queridos irmãos, é uma satisfação estarmos aqui em mais um comentário, hoje comentando a faixa etária dos adolescentes, 13 e 14 anos. A lição vamos dar sequência ao estudo das cartas gerais. Hoje vamos comentar a terceira epístola de João, a terceira carta de João. Os objetivos é mostrar uma visão panorâmica da terceira carta de João, refletir sobre os exemplos de Gaio, Diótrefes e Demétrio e incentivar os adolescentes a serem imitadores do bem. Bem, na aula de hoje, vamos, além de uma visão panorâmica da carta de João, falaremos sobre os três personagens citados na carta, Gaio, Diótrefes e Demétrio. O que vamos aprender com esses homens? Tanto coisas boas como coisas ruins. Vamos tirar de proveito da vida desses homens e trazer para a nossa vivência diária. Bem, o primeiro ponto da lição, compreendendo a carta. Primeiro, o autor. Quem foi o autor desta terceira epístola? Como as anteriores, não é? Com toda certeza, trata-se da mesma pessoa que escreveu a segunda epístola, que é o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Veja como ele inicia a carta, assim dizendo: o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Ele se identifica como o presbítero, né? E o comentarista da lição, ele traz aqui uma fala muito interessante. Em tempos como o nosso, onde as pessoas buscam e ostentam títulos e cargos de destaque, a maneira simples e humilde como o apóstolo Paulo se apresenta aos irmãos é um convite exemplar aos que querem seguir a Jesus com simplicidade. Nos dias de hoje, nos dias modernos, onde as pessoas almejam ostentar seus títulos, seus cargos, o que vale na verdade hoje, né, humanamente falando, são as curtidas, são os comentários, são os compartilhamentos, são a extensa lista de seguidores. Mas João, ao se apresentar na terceira epístola, ele se auto-intitula de o presbítero, com muita simplicidade, não querendo mostrar os seus títulos, nada disso, o seu cargo, mas com muita simplicidade. Ele se identifica na carta como o presbítero. Então isso já é um grande exemplo para nós de aplicação prática na nossa vida diária. Então o autor da epístola é o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o destinatário da carta. Segundo o texto, a carta é direcionada a um homem e não a uma congregação específica, como li já no primeiro versículo. O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu o amo. Já uma dica aí para os queridos professores, né? A epístola, ela tem 15 versículos. Você já pode estar incentivando os alunos a lerem a epístola. São 15 versículos, né? É uma epístola muito curta, mas ela traz ensinamentos marcantes. Ela traz ensinamentos maravilhosos que será uma bênção para todos nós, né? Então você, na própria sala de aula, você pode estar lendo com todos os alunos, né? Então o destinatário é Gaio. O nome Gaio era de certa forma comum entre os romanos, e o Novo Testamento cita 3: Gaio de Corinto, Gaio da Macedônia e Gaio de Derbe. Embora não saibamos com certeza para qual Gaio o apóstolo está escrevendo, podemos deduzir que ele era um pastor de uma igreja local na região da Ásia Menor.
Então, já vimos o autor, já vimos o destinatário e o propósito da carta, o propósito da epístola. João escreveu essa epístola visando 3 propósitos. Primeiro, encorajar Gaio e os demais cristãos a continuarem praticando a hospitalidade com os irmãos verdadeiros. Segundo, advertir e reprovar a atitude de Diótrefes. E o terceiro é anunciar que em breve ele visitaria Gaio e a igreja que estava sob seu pastoreio. Então esse é o primeiro ponto da lição. O segundo ponto da lição é conhecendo a árvore pelo fruto. O testemunho do cristão diante da igreja e da sociedade deve ser algo que exalta a Deus. Então, trazendo na lição que as palavras do próprio Cristo, que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Então, analisando de forma mais detalhada esses 3 personagens citados na epístola, primeiro Gaio, segundo Diótrefes e terceiro Demétrio. Você, lendo a epístola, você vai notar, né, pontos positivos e pontos negativos na vida desses 3 personagens. Primeiro, Gaio é um servo abençoador. Além de amável, espiritualmente saudável e de bom testemunho, o irmão Gaio era um servo de Deus, fiel e hospitaleiro com os irmãos na fé que desempenhavam o ministério. Observe, olha as qualidades de Gaio e você pode estar explorando isso em sala de aula. Ele coloca sua vida, sua casa, seus recursos e seus dons à disposição do reino de Deus e da igreja de Jesus. Seu objetivo era ser uma bênção na vida das pessoas ao seu redor. Gaio era o líder daquela igreja. E lembrando aqui as palavras de Deus lá em Gênesis capítulo 12 e o versículo 2, não é, quando Deus faz promessa a Abraão e no final ele diz: Abraão, seja uma bênção. Então, como Gaio, você professor, você adolescente, os alunos precisam ser uma bênção nas mãos de Deus. Uma bênção em casa, uma bênção no relacionamento com os pais, com os irmãos, uma bênção na escola, uma bênção na faculdade, uma bênção no curso técnico, uma bênção na oração, uma bênção na vida de consagração, uma bênção na leitura e no meditar da palavra de Deus. Aonde você for, direcione esta palavra para os adolescentes. Eles precisam ser uma bênção na vida de todos que o cercam. Este é o desejo de Deus para as nossas vidas. E é isso que aprendemos com Gaio. Gaio era um homem hospitaleiro, era um homem crente, era um homem de Deus, um exemplo para todos nós. O segundo personagem, que já é um servo reprovado, é um membro daquela igreja chamado Diótrefes, completamente diferente de Gaio. Diótrefes era um homem de caráter duvidoso, um exemplo que não devemos seguir. Gaio, devemos seguir o seu exemplo, mas Diótrefes é um servo, é um membro daquela igreja reprovado. E quais são as características de Diótrefes? Ele era egoísta, arrogante, soberbo e buscava ter autoridade entre os irmãos. É justamente o versículo 9 diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, em algumas traduções diz a primazia, em outras traduções diz que ele desejava ser líder, mas não nos recebe. Olha aí. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Veja só, o apóstolo João falando sobre o caráter de Diótrefes. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Veja que qualidade de crente era Diótrefes. Então, como na antiguidade, na igreja primitiva, a igreja ela não tinha o suporte missionário que temos hoje. Hoje temos igrejas, por exemplo, aqui a nossa IEADALP,
não é? A matriz, junto com as demais congregações de toda a convenção, ela sustenta diversos missionários, né? No Peru, na África, nos Estados Unidos, Portugal, em diversos países sustentamos famílias inteiras que levam a palavra do Senhor para outros países. Mas naquela época, na igreja primitiva, a igreja não tinha a estrutura missionária que temos hoje. Então, a igreja, os irmãos, os pregadores itinerantes, Paulo, como os apóstolos, como tantos outros, eles dependiam da hospitalidade das pessoas para receber os missionários, para cuidar, para dar suporte enquanto eles levavam a maravilhosa palavra do Senhor. Mas Diótrefes, ele não recebia os irmãos, né? Impedia quem desejava recebê-los e ainda expulsava da igreja, né? Então não devemos aprender com Diótrefes. Além disso, era um servo insubmisso, difamador, mentiroso, autoritário e intolerante, né? Bronca pesada era Diótrefes. Então, já falamos sobre Gaio, Diótrefes, agora tem Demétrio, um servo exemplar. Demétrio era o oposto de Diótrefes. Era um homem que todos falavam bem, alguém que possuía um bom testemunho. E o comentarista ele usa aqui palavras muito importantes. Sua vida exemplar era coerente com a sua pregação, ou seja, ele pregava aquilo que vivia. Era um servo de Deus que todos davam um bom testemunho. Era um homem confiável, resiliente. Eu até anotei aqui, você pode estar trazendo essa informação. Resiliência é a capacidade de se adaptar às mais diferentes dificuldades. Ele era confiável, resiliente e servo da verdade e um ótimo exemplo a ser seguido. Então, é o segundo ponto da lição. O terceiro ponto da lição é: seja um imitador do bem. Pensando nisso, João faz uma exortação a Gaio, dizendo que ele não deveria fechar o coração e tomar como padrão o mau exemplo de Diótrefes, mas observar o irmão Demétrio e imitá-lo, pois era um servo da verdade e amante do bem. Então, que Deus nos ajude na ministração desta aula tão importante. E o que é que aprendemos com Gaio? O que é que aprendemos com Demétrio? É a hospitalidade. É a hospitalidade. Hebreus 12, eu até anotei aqui, Hebreus 13:2 diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, a grande aplicação também dessa lição é a lição da hospitalidade. E ele conclui assim dizendo que o nosso compromisso seja o amor sincero, a rejeição ao bullying, o acolhimento, o perdão, a intercessão, o afeto e a prática permanente do bem para a glória de Deus e benefício do próximo. E quem é o meu próximo? O nosso próximo é todo aquele que estiver precisando da nossa ajuda. Não importa a cor, não importa o poder aquisitivo, a posição econômica, não importa o credo, a religião, a fé, não importa. O nosso próximo é todo aquele que esteja precisando da nossa ajuda. É como a parábola do bom samaritano. E se alguém tiver alguma dúvida sobre bullying, eu fiz aqui uma pequena anotação, né? Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. A palavra bullying, uma palavra de origem inglesa, quer dizer tirano, brigão ou violento. No Brasil, o bullying é traduzido como um ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar e colocar apelidos humilhantes entre os outros. Existe uma lei contra isso, a Lei 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como uma intimidação sistemática, quando a violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação.
A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros, geralmente no ambiente escolar, principalmente no ambiente escolar. Então você pode estar trazendo essa informação, né? Encerrando a nossa caminhada cristã, sempre encontraremos exemplos bons e maus, mas devemos seguir os bons exemplos. Que Deus te abençoe, que tenha uma aula muito abençoada. Se você ainda não é inscrito no canal oficial da igreja, inscreva-se, EADALP Oficial, dê lá um C, curta, comente e compartilhe esta abençoada programação. Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.